Podcast. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um TOTOS Developers Podcast. Se você é aquele que gosta de escovar bit, ou gosta de fazer um bom levantamento de UX, ou se você é aquele que prefere desenhar fluxos ao invés de meter a mão na massa, não importa. Tenho certeza que você vai se beneficiar do nosso papo hoje, que é sobre design para devs. Eu sou o Ricardo Manzano, especialista em interface em ambientes multiplataforma e serei seu host. E hoje como convidados aqui temos Camila e Stephen. Camila, manda um olá aí pra galera. Fala pessoal, eu sou a Camila, UX Designer aqui na TOTOS, eu trabalho com o Fluig e o meu job não é só colar post-it. Muito bom, e ninguém achava isso, achava? Acho que achava, mas tudo bem. E nosso segundo entrevistado aqui é o queridão da galera, amado por 100 em 100 aqui na TOTOS, Henrique Peixe. Manda um beijão aí, querido. Fala pessoal, beleza? Sou o Peixe, é nome mesmo, tá? Não é porque eu sou fedido não. Bom, eu não sou designer só pra desenhar não, tá? Mas desenha bem que eu sei. Então vamos aprender muito junto aqui hoje. E o nosso queridão aqui da hora do jabá, Álvaro Camilo. Manda aí a propaganda, Álvaro. E aí, pessoal, tudo bem? Então aqui meu nome é Álvaro, então vamos lá apresentar a nossa propaganda de sempre. Então acessem developers.totos.com. Lá temos nosso podcast, nosso blog e nossos meetups. Então acessem e vamos começar esse programa. E já dando trabalho para quem vai ouvir, agradecendo aí a audiência de todo mundo, a gente começa falando um pouquinho de qual foi o início do design no mundo do desenvolvimento. É longa a história. Começa o quê? Década de 90? A gente tem um máximo de 40, 42 minutos de podcast. Se não estourar isso, tá valendo. Então, não, beleza. A história é antiga, mas não é longa. Na verdade, a popularização dos computadores e tudo mais, dentro de algumas universidades americanas, passou a ter essa preocupação em relação ao relacionamento entre seres humanos e máquina. E aí surge uma disciplina chamada IHC, ou Interface Humano-Computador. E aí é onde a gente começa a falar sobre design de interface digital e todo esse caminho que a gente conhece hoje. Sim, e foi se popularizando mesmo com, eu acredito, tá, pelo mercado publicitário mesmo, né? Que foi aquela coisa de web designer e você ter que fazer sites bonitos, né? Que aí sim era fazer site bonito mesmo. Mas... Foi quando a gente saiu do ser útil para o ser bonito, né? O útil já era, né? Aí tava na hora, como diria a Mona Lisa Perrone, na hora da boniteza. Exatamente. Ficar polindo o pixel para que ele fique agradável para o usuário, né? Porque se a gente for pensar ali, né? Eu vou falar do histórico que eu vivi mesmo, que foi ali no meio da década de 2000, né? Que a gente tinha alguns sites que eram basicamente GIFs animados, aqueles GIFs de site em construção, esse tipo de coisa. E a gente tinha que deixar bonito para as marcas que contratavam esse trabalho, né? Então, vinha uma galera falando assim, a gente precisa de um site bonito para a gente poder divulgar nossas coisas, né? E essa era a função do designer, pensando em web. Aqui teve as ondas, né? Você tinha, lá no começo, a única coisa que você podia colocar era texto alinhado à esquerda, preto, numa fonte padrão, e não tinha muito o que você fazer. E aí, conforme chegou o CSS e a possibilidade de você ter GIFs, e aí surgiram aqueles sites multicoloridos e cheios de coisas, muita informação, principalmente quando chegou a internet, o auge da publicidade. Eu até tenho um site, eu não sei se você lembra, Peixe, mas tem um site que era bem famoso, que tinha muita propaganda, era tipo, absurdo. Era um pixel por propaganda, né? É, isso mesmo. E ele fazia, tipo, a propaganda a $1. Então era meio que aleatório, você clicava em qualquer lugar da tela, abria um outro site. E eles ficaram literalmente milionários, né? Porque era só você fazer uma matriz ali pra saber quantos milhares de dólares que eles ganharam, né? Sim. E era uma coisa bem simples e que deu lucro pra galera naquela época. Foi uma época de bastante oportunidade também, né? Sim. E aí, voltando um pouquinho até antes dessa era, lá na década de 90, já tinha alguns estudos em relação à usabilidade, que era com o IHC. Sim. A gente tem um dos pais da usabilidade, que é o Jacob Nielsen, que eu espero que eu esteja pronunciando o nome dele certo, que ele cunhou as 10 heurísticas de usabilidade, onde aí são os 10 mandamentos pra gente ter uma boa interface, uma boa experiência para quem estiver utilizando. Hoje já é um pouco discutido alguns pontos, né, o quanto isso ainda é aplicado hoje, mas ainda é extremamente relevante. Sim, principalmente porque o foco dele era no meio digital, né?
Porque quando a gente fala de interface, aí tem N formas de você ter uma interface, né? Que simplesmente é o meio campo entre duas coisas, né? Uhum. E o que ele faz é na parte realmente de interface digital. Que aí foi pautando todo o desenvolvimento em relação a isso, né? Que aí foi quando começou essa coisa a afetar o cara do desenvolvimento, né? Eu imagino que ali na década de 90 já tinha os desenvolvedores falando, né? Pra que eu vou colocar um botão colorido desse jeito se eu clica do mesmo jeito que o outro, né? Não dá spoiler não, que essa é a minha próxima pergunta, hein? Não, bacana, tá vendo? Vocês estavam com medo de ter uma abertura pequena e aí conseguiu desenvolver aí bastante com a primeira pergunta. E agora, antes que entreguem e me estraguem a segunda pergunta, deixa eu mandar ela aqui. A gente vem aqui para UX, UI, Research, Product Designer, e eu tenho mais uma lista de 20 nomes aqui de sopinha de letra. Como que vocês conseguem explicar todo esse bando de coisa pro desenvolvedor que só quer ir lá meter a mão na massa e colocar if else no programa? É um desafio, né? Para falar de uma forma bem simplista, é basicamente a forma que a gente se organiza, né? Para não dizer que é full stack. Então, o UX, ele consegue ter uma visão mais ali da experiência do usuário, né? E o UI, ele vai pensar mais na interface. Mas peraí, Peixe, eu posso ser um UI e pensar também no UX? Sim, óbvio. A ideia é que a gente faça isso cada vez mais, né? Para que enriqueça cada uma dessas funções. E por que a gente subdivide dessa forma? Para ficar mais claro a principal função de cada profissional, tá? Se eu colocar uma pessoa para ficar de ponta a ponta de um produto, por exemplo, né, que eu vou ter uma pesquisa, eu vou fazer uma validação ali, aí eu vou fazer uma interação, vou fazer um protótipo de média, depois eu vou fazer outra validação, e aí eu vou fazer a parte do visual mesmo, né, a parte do UI design. Se eu fizer com uma pessoa somente, eu vou ter talvez um desenvolvimento visual desse produto, né, pensando em produto, muito enviesado. A experiência somente deste profissional. Então, é legal você ter essa quebra, tá? Para conseguir colocar várias visões no mesmo produto, porque dificilmente vai acabar passando erros ou gaps nas necessidades dos usuários, tá? Então, é uma forma que a gente tem para se organizar dentro de um fluxo ali de trabalho, pensando no serviço ou produto. Falando de uma forma simples, tá? Teria que ir entrando em cada uma dessas nomenclaturas. Essa foi a forma simples. Agora me deixou assustado. Camila, quer acrescentar alguma coisa? Ficou claro? Ficou bem claro. Assustou, mas ficou claro. Entendi, é que até a gente sempre fala muito sobre papéis, né? Então acho que entra bastante nessa questão do que o Peixe explicou, que cada um tem a sua função dentro dessa sopinha toda. Mas quando a gente fala de experiência do usuário, eu gosto bastante do conceito do Donald Norman, que ele diz que a experiência do usuário é o todo. Então, desde o momento em que aquela pessoa ouve falar do seu produto, do serviço que você está desenvolvendo, até o momento em que ela fecha a tela e sai do computador, isso tudo é experiência, né? Então, como que ela está recebendo isso, que impacto que ela está, de que forma que ela está sendo impactada, é toda essa jornada. Essa grande jornada é a experiência do usuário. E aí, isso acaba até sendo dividido em N áreas, inclusive de desenvolvimento, que também está fazendo parte ali da experiência de quem está usando, né? Se o site estiver lento, ou se tiver algum erro que ele não consiga resolver, isso também está impactando na experiência deles. Então, esse aspecto mais amplo da experiência do usuário, eu acho que é sempre legal de levantar. E aí tem a definição de papéis, né, E aí foi o que o Peixe comentou. Você vai ter lá o UX, talvez mais focado em pesquisa, o UI na parte de garantir a consistência de interface e usabilidade dessa interface. Vai ter o UX Writer, que vai estar pensando em conteúdo, em como se comunicar com o usuário. Enfim, aí a gente entra na sopa de letrinhas e os 20 e tantos termos que a gente pode ter. Sim, e é engraçado, porque assim, quando você fala, né, por exemplo, o Service Designer, ele é um cara focado em desenvolvimento de design para serviços. Beleza, tá no nome, tranquilo. Só que ele vai ter uma frente ali dentro dos papéis que ele vai cumprir, que seria de research também, que é o cara da pesquisa, basicamente. Ele é o cara que sabe entrevistar, fazer uma pesquisa desk com valor e por aí vai. E o UX designer, ele vai pensar na experiência como um todo. Então ele tem alguns papéis aí dentro que ele vai conseguir cumprir, talvez melhor, ou até para conseguir passar para frente, né, esse projeto, dando sequência a ele, né?
que é dar sequência aos papéis ali, né? O product. Então, ali dentro desse cara que tem esse chapéu de product design, ele tem ali dentro, então, outros papéis que ele consegue desenvolver. Por aí vai. Então, por isso que é legal a gente ter essa diversidade dentro de cada uma dessas nomenclaturas também. Só para exemplificar um pouquinho, eu sou UI, principalmente UI designer, mas significa que eu não pego projetos de UX? Não, eu também faço research, eu também faço interação, mas minha principal função seria como UI mesmo. Esse é o teu full stack, então. Isso, exatamente isso. Mas aí agora também tem de CX, tem em relação a CX, tem em relação a, tem N coisas. É uma coisa que eu gosto de falar e defender até a questão do UX. Eu participei de um processo de UX aqui na TOTUS e realmente o processo me fisgou, né? Porque como eu sou, como o Manzano falou, programador que só tá interessado no if else, eu não dava muita atenção pra isso. Mas depois de ver a complexidade toda de achar... O bom designer é aquele que você não percebe, né? O bom design de produto é aquele que você usa sem perceber. E eu sempre gosto de falar o que um amigo nosso falou, que hoje em dia é muito comum a gente falar, nossa, hoje em dia as crianças pegam o celular e conseguem mexer sem problema nenhum, nossa, é muita tecnologia, essas crianças estão muito inteligentes, e esse meu amigo falou, não, inteligente nada, é porque tá fácil de usar, dá um 386 na mão dessa criança de 6 anos e vamos ver que ela faz alguma coisa, entendeu? Então tudo isso é graças ao UX, né, que até uma criança consegue mexer de uma facilidade muito grande, né? É, exatamente. E entra nisso que você falou, desse exemplo da criança que tá utilizando, tem a questão, por exemplo, da acessibilidade, que entra no meio de tudo isso aí também. A usabilidade do negócio tem que ser tão simples que até uma criança consiga utilizar. E se é fácil para uma criança utilizar, talvez para um idoso também seja mais fácil. Para alguém que tenha baixa visão, também a intenção é que seja mais fácil. Então abrange muito. A ideia é que o designer ele consiga resolver esse tipo de questão, pensando na necessidade dos usuários mesmo, tá? E quando eu falo em necessidade, em usuário, sempre vai ser essa preocupação, teoricamente, de todos esses papéis que a gente tem como designer. Essa é a relação do usuário com o design. Legal. E aí, eu confesso que a primeira vez que eu passei por uma bateria de UX, o pessoal já falou pra mim, você vai aprender a descolar post-it do jeito que se deve. Aí eu falei, caramba, eu já fui com uma visão meio fechada pro negócio, mas saí de lá com uma outra visão. Falei, cara, dá pra gente resolver muita coisa no papel antes de começar a escrever. Eu acho que todo desenvolvedor vai com medo. É uma coisa nova, não tão nova, né? Essa minha experiência já tem uns 6, 7 anos, mas eu achei que foi muito, agregou bastante pra gente. Agora, se vocês pudessem falar pra gente, como que vocês entraram na área? Como que vocês começaram com essa missão de vocês? O meu caminho de formação, ele acabou sendo muito direcionado para TI. A minha faculdade, a minha graduação é em sistemas de informação. E o meu primeiro trabalho foi como web designer ou webmaster, aquele cara ou aquela mulher, né, que fazia tudo. Então eu fazia desde criar o banco de dados até fazer o layout do site. Então foi uma fase bem engraçada. Só que eu era terrível em lógica, então eu migrei e foquei só para a parte de interface. E aí eu fui afunilando minhas skills e pesquisando mais. Eu assisti uma palestra sobre UX há alguns anos atrás e me apaixonei pelo tema, pelo assunto. E aí foi onde eu comecei a estudar para realmente me especializar naquilo. Foi por aí. E você, Peixe, como começou? Eu entrei na faculdade meio sem saber o que eu queria fazer, como a maioria das pessoas fazem. Minha formação foi numa FATEC, né? Então, para quem não sabe, é uma faculdade voltada mais para tecnologia. E eu fiz um curso basicamente para me tornar um desenvolvedor, tá? E eu entrei como estagiário numa agência de publicidade, como front-end. E eu comecei a pegar, inclusive, banco de dados depois com o tempo, né? Comecei a entrar um pouco para back-end. Mas analisando o que eu fazia na época, talvez eu não fosse um cara tão bom assim de lógica também. Agora com a minha visão de agora e experiência de agora. E a diretora de arte que tinha lá na agência, um dia chegou em mim, bateu no meu ombro e falou assim, Peixe, você quer se tornar um designer aqui? A gente tá precisando e você desenha bem. A galera lá sabia que eu desenhava bem e me deram essa oportunidade. Pô, não programa nada, vem fazer desenho aqui agora, eu entendi. Foi tipo isso. E a minha pergunta para me tornar um designer foi, paga bem? Falou, paga. Eu acreditei, caí nessa e virei designer. Mas eu comecei como auxiliar de assistente de arte. Ou seja, eu era o cocô do cavalo do bandido, né? Era o cara que limpava os pincel.
Exatamente. Eu ficava organizando o layer, ficava organizando as camadas lá dos programas que a gente utilizava. A gente utilizava basicamente Photoshop. E aí eu fui me desenvolvendo, batendo a cabeça no muro mesmo, trabalhando, errando bastante, pesquisando por conta. E eu fui entender o que era UX, né, também, a partir do momento que eu entrei na TOTUS. Porque eu entrei com essa cara de, beleza, vou ser o UI, né? Eu vou trabalhar ali na frente da tela mesmo, para entregar a melhor interface para o usuário. Mas eu comecei a me apaixonar por essa questão do research, interação, eu fui me aprofundando cada vez mais, para poder até conversar melhor com o pessoal aqui de dentro, né? Para dar um apoio melhor. Porque até então, antes da TOTUS, para mim o X era simplesmente fazer uma arquitetura, um fluxo legal, beleza, sem conversar com ninguém. É sempre uma questão de proposta, bora desenvolver esse cara. Mas minha visão mudou bastante a partir do momento que eu entrei aqui, que aí eu fui questionar melhor, né, o que estava acontecendo em relação ao design no mundo e resolvi melhorar mesmo e pesquisar cada vez mais. Bacana, bem legal. Bem, agora a gente vai pro próximo bloco aqui. Agora é hora da pimenta. A gente vai começar a falar de umas polêmicas aqui que acontecem entre o designer e o próprio desenvolvimento. E a primeira pergunta desse bloco é: designers precisam saber programar? Vocês já deram meio que um spoiler também no bloco anterior, mas o que vocês acham? Cara, sinceramente, não acho que tenha que saber programar, mas eu acho que tem que ter uma noção bem boa. Bem legal mesmo. Porque... Não precisa ser o Neymar, mas precisa saber dar um olé de vez em quando. Exatamente. Show deixa pra quem sabe realmente. Mas a gente tem que falar a mesma língua, né? Às vezes é até difícil essa questão do linguajar, né? A forma, os termos, como que chamam cada um dos componentes, enfim. Tem N formas de se comunicar. Mas a gente tem que ter uma noção, por exemplo, pelo menos de uma folha de estilo, sei lá, lógica, né? Que nem a Camila falou, que por mais que ela não saiba tanto de lógica, ou eu também não, a gente tem que entender como que funciona esse tipo de organização, semântica, por aí vai. É por aí mesmo. Eu acho que não precisa ter o conhecimento de a qualquer momento eu vou abrir o computador aqui e vou sair programando, mas é mais pra conseguir falar a mesma língua e se comunicar. Então, eu acho até que, pelo meu background de já ter trabalhado um pouco com isso, facilita bastante na hora de se comunicar e de tanto entender o lado deles, né, do desenvolvedor, do que ele está me falando e também de como que eu posso passar a informação para que ele entenda, né, qual que é o meu objetivo e como que é o meu trabalho, o que eu estou fazendo. E também para saber se é possível, né? Não adianta você falar para construir um prédio de 300 andares se a gente, com um programa, não consegue passar dos 50. Então a gente agradece que vocês conheçam um pouquinho de codificação. E eu também sou desenvolvedor, então tô do outro lado aqui, pelo amor de Deus, saiba um pouquinho. Eu também acho que nós, desenvolvedores, também temos que conhecer algumas noções de design. Eu acho que ajuda bastante, sabe? Então, uma coisa que eu me preocupo, assim, principalmente quando eu vou fazer front-end, algum componente, tudo bem que o pessoal do X e do Y detalham bem, né, as telas, mas às vezes tem algum detalhe no componente que eu falo, antes de perguntar eu vou ver aqui, fazer aqui de um jeito aqui. Então assim, claro, é o que o Peixe falou, cada um na sua especialização, mas eu acho que conhecer um pouco de noções de design, principalmente noções de UX, eu acho que é muito importante também para o desenvolvedor, né, porque os dois lados têm que conhecer um pouco para se falar melhor e fluir melhor o projeto. Verdade. Sim. E até um papel que o designer também tem que ter, às vezes, né, de ter a comunicação direta com o desenvolvedor, até para passar um pouco dessa frente para eles, né, desse conhecimento para frente. Para facilitar também o entendimento, por exemplo, do desenvolvedor em relação às necessidades do usuário, né? Quais são as dores do usuário? Por que a gente conversa com o usuário? Por que a gente fala tanto desse cara, né? Dessas pessoas, dessas figuras aí tão importantes pra gente. E é verdade, tem esses dois lados, né? E até porque a gente não tem que ser especialista em desenvolvimento, mas a gente tem que facilitar a vida de vocês e vice-versa. Não significa que, porque a gente tá dando esse direcionamento, que vocês não podem questionar, por exemplo, por que tá seguindo esse caminho, né? Saber questionar da forma correta também é um papel do designer que o desenvolvedor consegue fazer muito bem. Verdade. E tem uma coisa que a gente percebe, principalmente quando a gente vai fazer a aplicação para web, os frameworks HTML já foram muito pensados com a parte de UX, com a parte de UI. Isso também já acaba ajudando
muito. A gente percebe que lá foi feito a 4 mãos, não foi só um cara que escreveu e codificou, que teve um trabalho muito grande de UX por trás. Mas quando a gente fala de aplicações desktops, a gente já não tem essa mordomia, né? Vocês já sentiram isso em algum projeto que vocês participaram? Já. Teve uma vez que eu fiz um projeto que era para desktop e a conversa mudou muito, porque basicamente minha formação profissional era web, né? Tudo bem que o design veio de gráfico, né? Desenvolveu a partir desses caras também, mas minha formação mesmo foi em relação à web. Quando eu fui trabalhar no desktop, inverteu valores. Né, até a forma de se comunicar com o desenvolvedor, que já era um amigo, era um cara que eu trabalhava muito, mudou muito a conversa, né? Como que funciona, como que são os padrões, quem que a gente vai atender. Foi uma disrupção também da forma que a gente trabalha, né? E aí uma pergunta aqui que o Álvaro tá doido pra boicotar aqui, mas eu vou fazer, eu quero polêmica, aqui é o bloco da pimenta. Eu quero saber, algum programador já fez alguma descrição de baixo calão de alguma coisa que vocês fizeram? Ah, cara, assim, não vou citar nomes, óbvio, mas teve vezes tipo assim, vocês só estão colando post-it aí, vocês não estão gerando. Esse é o clássico, né? Acho que não, essa foi educada, né? Eu quero polêmica. Você me vem com história de post-it? Então eu vou falar. Tiveram pessoas no designers, né, da TOTUS, que saíram com o apelido de Fofis, né? Porque era um foforator de telas. Foforizador de telas, né? E o cara lá suando, indo pra rua, tomando porrada pra deixar de usuário. Usável Jesus. E era um foforizador de telas, né? Meu Deus, um Dolify. E você, Camila? Tem essa a gente tá aqui só pra colar post-it. Cadê a galera de UX? Tá lá na salinha colando post-it. Né? E como que os designers se ajudam e se integram no processo de desenvolvimento? Como que vocês trabalham entre vocês para ter essas ideias malucas? Eu vou comentar um pouco como que chega os projetos aqui para mim, como que é o nosso fluxo de trabalho. Aqui hoje a gente tem o papel do PO, que é ele quem traz as necessidades que ele enxerga de evolução e melhoria do produto, onde a gente é envolvido para investigar e entender se aquela situação é um problema ou se tem alguma oportunidade ali para a gente trabalhar. Uma boa prática que a gente tenta fazer, principalmente para estreitar laços e manter a comunicação clara, é sempre ter o time técnico junto desde a primeira conversa, né, que a gente chama de reunião de entendimento sobre a demanda em si. Então, a partir daquele primeiro do start, ter já ali um dev envolvido para ele ver, isso aqui vai estar no seu futuro em algum momento, de alguma forma. Sim, eu acho que o maior desafio, já desde o início, no momento do entendimento, é que a gente sempre tem que ficar equalizando as expectativas, né? E o valor das atividades que a gente está fazendo e que vai fazer, né? Esse é um desafio que a gente sempre fica atento. A gente fica até desenvolvendo técnicas ao longo dos projetos de como que a gente mantém o interesse desses times mais técnicos em relação a esses projetos que a gente faz no nosso design sprint, por aí vai. Pode continuar, a questão Camila, é que durante todo o processo de trabalho que a gente segue, que para cada projeto pode variar, é tentar manter pelo menos um cortinho ali que tem o desenvolvedor e alguém com perfil técnico envolvido, para que todo mundo esteja a par e tenha aquele sentimento de eu faço parte disso e eu também estou construindo. Só que às vezes a gente esbarra também nos desafios da galera não conseguir ou não entender, ou às vezes a gente mesmo como designer não conseguir passar a importância do porquê que eles têm que estar ali. Mas a gente consegue ver também, é muito positivo quando um desenvolvedor participa de alguns momentos, principalmente testes de usabilidade, é muito bom. Quando vai desenvolvedor ou PO, que daí eles veem a proposta que está sendo construída ou algum produto que já está rodando, e aí eles conseguem ver lá o trabalho deles sendo, né, validado por um usuário. Curiosidade minha, vocês dois já trabalharam juntos em algum projeto? Não, né, Peixe? Pior que não. A gente trabalha da mesma forma, né? Bem similar. A gente tem a mesma estrutura de trabalho, mas infelizmente a gente nunca trabalhou junto. E daria para trabalhar à distância, que tá cada um em um estado? Seria possível tocar um projeto desse jeito? Acredito que sim. Sim. Tem algumas barreiras, né? A proximidade ajuda bastante, mas é possível. A gente tem
tecnologia aí como meio para isso, né? A gente consegue cada um fazendo dailies, conversando bastante e definindo papéis realmente que... Sabe aqueles papéis que a gente conversou? O post-it, né? Definir... Não, a sopinha, então. A gente pega essas letrinhas ali, define os papéis direitinho e organiza, né? Organizando fica fácil de se trabalhar à distância. Tem algumas atividades que é importante estar presencialmente, né? Como os workshops de cocriação e tal. Mas Por aí vai. é super possível, assim, ter um trabalho em conjunto, mas é difícil. Legal. Só para esclarecer uma coisa, o termo que ela utilizou do cortinho é muito legal até para envolver os devs, né? Que é o que a gente chama de pegar emprestado especialistas ao longo de toda aqui a empresa para trabalhar com a gente. Por quê? Um exemplo, né? Eu vou fazer aqui um projeto voltado para o RH. O designer, ele tem que ser especialista em RH? Talvez não. Se ele não for da squad, dificilmente ele vai ser especialista naquele assunto. Então a gente pega emprestado um cara com uma visão mais técnica, né? Um dev, um cara ali especialista naquilo para ver se a tecnologia para em pé das propostas que a gente vai trabalhar. E a gente também pega um cara para bater martelo, para ter essa visão de negócio, né? Visão de negócio pode ser um analista experiente ou um próprio PO, né? A gente gosta bastante da participação dos POs nos nossos projetos. Por quê? Porque eles vão participar desde o início, tá? Quando fala desde o início, é desde o entendimento, vai passar por entrevista, validação, vai fazer prototipação, ideação, por tudo, vai passar por tudo, junto da gente. Porque a gente vai criar com a visão bem multidisciplinar mesmo. E é aí que fica esse desafio de conseguir passar o valor real e colocando as expectativas, equalizando as expectativas, né? Que às vezes você tá querendo adestrar o cara, né? Fala a verdade. Quase isso, mas adestrar de uma forma positiva, não para eles fazerem o que a gente quer, mas para fazer o que o usuário mais necessita mesmo, resolver ali as necessidades do usuário, sabe? Entendi, tô brincando. Cada empresa acaba tendo uma camisa diferente, né? É tudo UX, sim, mas cada empresa acaba tendo o seu jeitão de fazer, eu entendi. Aí tem visões, né? A forma como a gente trabalha é bem parecida, eu e a Camila, justamente por conta disso. A gente pega emprestado essas figuras aí para apoiar diretamente o projeto. E normalmente, quando participam, sai com essa visão que você e o Álvaro falaram, né? De curtir essa visão, de aprender, né? Até essa visão do design, né? Não só a necessidade, né? Que um trabalho muito legal que vocês fazem, né? Aqui na TOS principalmente, é não só vocês fazem o projeto, mas vocês também disseminam a cultura de UX. Porque vocês são, né, tem poucas pessoas, sei lá, são, sei lá, 10 pessoas, para uma empresa com mais de 6 mil desenvolvedores. Então não tem como multiplicar vocês. Então o que vocês multiplicam é a cultura. Então, por exemplo, na nossa equipe aqui, muitas vezes, entre a gente, não tem nenhum designer, só mesmo os desenvolvedores e o PO do projeto, às vezes a gente fica questionando, pô, não seria melhor a gente perguntar pro usuário, ver como é que ele faz? Então, assim, tudo bem que, de novo, né, cada um na sua especialidade. Mas a cultura, os processos, sim, que a gente aprende fazendo um processo completo de UX, a gente tenta aplicar no nosso dia a dia, entendeu? Então acho que é uma coisa tão importante assim como teste ou como segurança de aplicação. Então assim, eu brinco que assim, que o UX é um dos muitos requisitos que a gente faz para definir a qualidade de um software. Não é o único, mas é um importante, entendeu? Eu tô emocionado de escutar você falando isso. É o que eu falo pra todo mundo, assim, eu entrei, comecei a fazer o processo como esses programadores aí que vocês falaram, isso aí é só post-it, isso aí é só pra deixar a tela cheia de firula, assim, eu tinha esse pensamento errado do trabalho de um UX, né? Aí quando eu comecei a fazer, eu falei, nossa, eu me arrependo, paguei minha língua, viu? Desculpa aí, gente, perdão aí pelo vacilo. Mas eu acho que, assim, é muito importante mesmo. Teve um projeto que eu lembro que você participou, eu era novo aqui na TOTOS, e eu vi você dando bronca em outro desenvolvedor. Não, quem tem que falar a gente tem a mania de querer saber mais que o usuário que vai usar a nossa aplicação, né? É verdade. Mas, cara, tá rolando muito amor aqui aqui é a hora da polêmica, cara. Vamos parar com isso que tá rolando uma lagriminha aqui, cara. Cadê e agora, a última pergunta desse bloco é pra perder a amizade. Eu quero saber, vocês designers também trabalham com as metodologias ágeis? Trabalhamos. Só que existem algumas diferenças, algumas coisas que precisam ser adaptadas. Sim. E algumas coisas que dependem daqueles papéis que a gente estava comentando. Então, como é isso? Sim. Eu hoje, por exemplo, eu trabalho como UX, então a gente precisa estar trabalhando de forma antecipada aos times. Mas aí eu até digo, não é nenhuma questão de antecipação, de tem que... Porque muita gente usa a questão de uma sprint antes. Então, o time está rodando e aí o designer está trabalhando uma sprint antes para ver aquilo. No papel de UX, a gente tem que estar realmente lá
junto do planejamento de roadmap para definir qual que vai ser a estratégia e quais são os problemas que a gente vai de fato resolver. E aí, em uma outra ponta, né, seria a questão de hoje a gente tem UIs dentro dos squads, então esses já conseguem trabalhar ali junto de forma paralela na mesma sprint com os desenvolvedores, junto, utilizando a metodologia ágil que for, seja Scrum ou Kanban. É possível. É possível. Essas adaptações também, principalmente na parte do UX, né, ali, principalmente em research, é porque não tem muito uma receita de bolo. Então, quando você está ali na primeira fase da pesquisa, que é a fase da descoberta, você tem N atividades, N ferramentas que você pode utilizar para chegar, né, e descobrir qual vai ser a necessidade, os problemas ali que o usuário tem. Então, como que você mensura isso, né? Como você mensura o esforço desse cara? Às vezes é um desafio mesmo e tem que ser adaptado, né? A forma que a gente utiliza também é uma sprint antes, né? Principalmente em relação ao pessoal do framework, porque tem muito componente do Portinari que tem que voltar para estudo, né? Principalmente em questões de melhoria, responsividade, acaba voltando. Então a gente sempre antecipa uma sprint. Então tem que rolar uma conversa normalmente prévia, tá? Com o Scrum Master do time de desenvolvimento. Às vezes rola isso também. E vocês acham que vocês usam mais o Scrum ou mais o Kanban no dia a dia de vocês? Acredito que a gente usa mais o Kanban do que o Scrum. A gente se apropria de algumas cerimônias, né? Acaba sendo um misto da coisa toda, mas a gente faz algumas cerimônias, né? A nossa sprint planning, sprint review, mas a gente não tem toda a estrutura do Scrum ou até os papéis ali super delimitados. Foi bom só fazer nos próximos capítulos, o Peixe falou uma coisa muito legal do Portinari, de todo o trabalho, a gente vai ter um episódio só falando do Portinari, de todo o processo, e com certeza ele também vai fazer parte desse podcast, que a gente vai falar da epopeia que é o Portinari e está sendo ainda. Mas aí fica próximo episódio. Tô doido pra ver a lavação de roupa suja. E tem um futuro maravilhoso também, esse cara. Legal, tá ficando bem bacana mesmo. Pegando o gancho de uma coisa que o Peixe falou sobre como o nosso trabalho às vezes é um pouco imprevisível, né? Que a gente vai a campo desbravar um mundo até então desconhecido, e aí às vezes acontece o famigerado e o UX demora demais. Porque a gente acaba indo para um universo que a gente ainda não conhece e a gente volta para casa com muita informação que a gente precisa destrinchar e apresentar e analisar. E às vezes acontece, né? O que a gente estimou que ia ser lá, ia ser 2 semanas, pode ser que a gente precise ir de mais tempo. Né? As coisas nem sempre são exatas quando a gente está falando de pesquisa. Para fazer uma analogia, o UX ali, ele vai ser o cara que vai abrir a trilha no mato fechado, né? Ele vai abrindo a trilha ali para que depois a gente pavimente tudo. Então agora a gente vai entrar nas nossas considerações finais. E a pergunta clássica é: quais as dicas que vocês dão para quem quer começar e se desenvolver na carreira de designer? Acho que uma das mais clássicas é ir em eventos que falem sobre design ou sobre UX. É muito bom que no Brasil hoje a gente tem uma comunidade muito grande e que é muito movimentada. Então tem as comunidades que são feitas e que acontecem em meetups e tudo mais, que são feitos pelo XDA, que é uma comunidade global que fala sobre design de interação. Então nós temos vários capítulos em várias cidades pelo Brasil, uma comunidade bem, bem grande. Tem vários eventos anuais, como o XConf em Porto Alegre, a Desconferência, ou a Design e Experiência, que agora também acontece em julho, em São Paulo mesmo. O TDC, em todas as edições que acontecem pelo Brasil, sempre tem as trilhas de UX ou de Design Thinking. Peixe, lembra de mais algum? É que é muita coisa. Então, tem muita coisa. Para evento e comunidade é bem grande. Se você coloca evento design no Google, aparece uma infinidade de material. Sim. Material relevante, né? No Medium tem o X Collective, que é também super completo. Acho que é um dos blogs mais antigos que fala sobre o UX, ele cresceu bastante. Que é movimentado começou pelo Fabrício Teixeira, que também é uma referência aqui no Brasil de UX. E aí lá também, fontes super confiáveis e material muito rico. Sim.
tem tudo isso que a Camila falou. Tem uma coisa só para complementar que eu gosto bastante de falar, né? Eu acho que todo designer tem que começar com duas coisas, né? Que é boa vontade e curiosidade. Porque boa vontade te dá aquele ânimo para correr atrás das coisas, né? Tem N visões que a gente tem que ter. Por que eu tô falando isso? Porque ser designer, ele é uma daquelas profissões que aborda um pouquinho de N outras profissões. Então você tem que saber um pouquinho de pesquisa, então como que um pesquisador pode fazer, né? Você abrange um pouquinho isso. Psicologia, entender a cabeça ali do usuário, saber se portar como ele, saber escutar, ouvir, né? Que às vezes é um desafio muito grande. Tem uma questão de sociologia, como que você vai abordar, como que você vai conseguir mapear as pessoas que você vai ter que conversar. Enfim, você abrange algumas outras áreas, né? E para isso você precisa de um pouco mais de boa vontade. E é aquilo, né? Para você ser designer, você não tem muito uma linha acadêmica, né? Por exemplo, eu falei que eu comecei como desenvolvedor e estudei, né, para me tornar um desenvolvedor e sou designer atualmente. A Camila também. A gente já teve dentista na nossa equipe, tem administrador de empresa, tinha confeiteiro. Então, assim, normalmente, eu gosto de falar que o designer basta ser aquela pessoa que quer ajudar o usuário a solucionar as suas necessidades, tá, de forma criativa, né? Falando a grosso modo, né? Então, qualquer pessoa pode ter esse mindset, é muito questão de mindset, né? E aí, as ferramentas, você tem um monte de material online, né? Essas fontes que a Camila falou são as mais assertivas atualmente, porque tá tudo concentrado nesses locais, né? Então, é muito legal, e é uma área muito viva, muito orgânica, né? Então, a cada semana tem um tipo de pesquisa diferente, técnicas novas, ferramentas novas, por aí vai. Cara, vocês têm que tirar Muito leite de rico. pedra em cada projeto, né? Então você acha que precisa ter um percentual grande de inspiração para estar nessa área ou uma coisa que você consegue desenvolver estudando, pesquisando? A criatividade mesmo, ela não vem com um dom, né? Ela vem com muito estudo, né? Com muita leitura, material que você consome, o que que você lê, o que que você assiste, o que que você consome, conversa, né? Até. A criatividade é uma característica que você tem sempre que manter alimentada. E as ferramentas que a gente utiliza também. É uma questão de você ficar sempre consultando os livros, outras fontes, outros canais, para conseguir se manter sempre atualizado. Assim como um desenvolvedor tem que sempre se manter atualizado e olhar as novas tecnologias que estão acontecendo no mercado, o designer também. E isso dá muita diferença de um projeto para o outro, tá? No início do ano eu participei de um projeto como researcher, mas agora no próximo projeto que eu vou pegar de pesquisa eu já estou com outra cabeça. Então vai ser uma outra abordagem de entrevista, outra abordagem de validação, por aí vai. Então é muito orgânico, Quanto né? mais Você tem que ser muito curioso. você vai fazendo e aplicando diferentes ferramentas e vai aprendendo outras, você vai criando repertório. E aí é bem isso como o Peixe falou. Um processo de pesquisa já não vai ser igual ao último, porque você já tá com outra cabeça, você já percebeu o que você fez lá, já entendeu alguma outra ferramenta que pode te ajudar a melhorar. Então é um processo constante. Um livro que eu peguei para ler sobre esse tema, eu não sei se vocês conhecem, mas é Não Me Faça Pensar, né, do Steve Krug. Eu acho que é pequenininho o livro, e aí dá umas dicas legais, principalmente para desenvolvedor que não sabe nada. Eu peguei bastante dicas legais desse livro. Ele fala bastante sobre web, interface Esse livro em geral, aí e tem uma versão revisitada sobre mobile. E ele é de cabeceira também, assim, eu acho que todo UX já leu pelo menos a versão antiga e a nova pelo menos uma vez. Ele é bem legal, ele dá o princípio e os básicos ali e já dá um direcionamento do que você pode desenvolver, né, ao longo da sua carreira. Um pouquinho sobre pesquisa ou como funciona, como pode funcionar um processo de pesquisa, eu tenho uma dica que pode ser um pouco inusitada, mas é assistir a série Mindhunter, da Netflix. Já até deu uma primeira dica, mas assim, no nosso podcast, a gente no finalzinho, a gente pede pra todo mundo, inclusive os apresentadores, dar uma dica pra fazer agora nesse final de semana, enfim, fazer no seu tempo de lazer. Então pode ser um filme, um jogo, uma série. O que vocês estão assistindo? Basicamente isso aí. Bom, eu já falei sobre Mindhunter, então... Bom, eu posso recomendar um canal no YouTube pra quem quiser entender mais sobre o UX, sobre usabilidade, que é o canal no YouTube do Nielsen and Norman Group, que é a sociedade entre o Jacob Nielsen e o Donald Norman, que são os pais da usabilidade.
Eles falam muito sobre UX e eles têm um canal lá que são videozinhos como Drops. Então são vídeos de 3 minutos, só passando uma informação rápida ali sobre o que é o UX, o que é o UI, como fazer uma boa pesquisa e assim por diante. É ótimo. Legal, eu não tô dando tempo de assistir muita coisa, eu tô envolvido com uma série de vídeos que eu fiz a besteira de querer fazer e eu tô estudando um monte de coisa. Male tá dando pra assistir Pepa com o meu moleque. E você, Álvaro, o que manda pra gente? Eu assisti recentemente o filme do Elton John, Rocketman. Achei muito legal e recomendo demais esse filme aí. Gostei até mais do que o filme do Queen, achei bem bacana. É tipo um musical com a história dele, recomendo muito, achei bem legal. Minha dica, então, é The Office, porque é uma série, mas ela é mockumentary, né? Que, na verdade, é tipo uma zoeira, uma sátira de um documentário de um escritório, de uma fábrica de papel. Ela é bem famosa, talvez você já tenha assistido, e a primeira temporada é um pouquinho difícil de digerir, mas a hora que você passa isso, você cria novos amigos ali na série. E por que eu gosto tanto? Porque são personagens tão caricatos que todo mundo já trabalhou com pessoas daquele tipo, daquele formato, daquele tipo de ego. Não E cita muito legal. nome, pelo amor de Deus, não vão boicotar nosso podcast. Eu poderia. Jesus amado, a gente quer continuar com esse projeto, não faz isso não. Sim. Mas é muito legal porque você se vê em várias situações e você dá risada de vergonha, sabe? É muito bom. Eu acho incrível essa série e você entende um pouquinho como as pessoas funcionam também, assim. É muito legal. Mas se for pra falar mal do Álvaro ou de mim, aí pode. Aí não tem problema não, cara. Só não bota outro nome de pessoa. Não, eu gosto de você, tá tranquilo. A gente tá aqui pra apanhar. Bacana, Álvaro. Então, para finalizar, acessem o site developers.totos.com, né? Além desse podcast, nós temos outros episódios bem interessantes também. E até aproveitando que a Camila falou de eventos, provavelmente quando esse podcast sair, já passou o Meetup, mas teremos outros, tá? Então, lá, por exemplo, a gente vai ter um evento de Meetup especificamente sobre o UX, falando sobre isso aqui na TOTOS, com o nosso auditório gigantesco. Mas assim, acessem o site, se inscrevam que vocês vão receber os nossos próximos meetups, tá? Show de bola. Eu queria agradecer muito aqui a presença da Camila e do Peixe. Foi fantástico aqui esse papo. Eu tenho certeza que tirou muito da mística que a gente tem de como desenvolvedor do que o UX pode fazer pra gente. E eu queria agradecer também a paciência e a audiência de todo mundo aí que tá com a gente. E pedir pra vocês, espalhem aí a novidade do podcast que a gente agradece. Tem muita coisa bacana aí vindo pela frente. E no demais, eu dou um enorme abraço pra todos e a gente se vê no próximo TOTOS Developers Podcast. Este podcast foi editado pela Maremoto.